CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Olha o nosso tema de hoje, querido ouvinte. Motivação para o bom dia, boa tarde, boa noite. Olha isso, professor Gonçalo, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, caros ouvintes. Pois é, o ouvinte de João Pessoa, o Erivaldo Carlos, Patrícia, me escreveu. Tenho acompanhado as suas dicas, professor, e sempre que as ouço, tenho algo para melhorar em mim ou nas pessoas que fazem parte do meu dia a dia. Obrigado, Erivaldo, que coisa bacana. Diz ele, já há algum tempo, tenho notado que, diferentemente de minha época de criança, não é comum mais se ouvir um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Parece que isto tem se tornado uma regra que não a quero em minha vida e nem na vida de minha família. Professor, você teria algumas dicas para que as pessoas se motivassem a voltar a cumprimentar umas às outras? Olá, meu caro Erivaldo, que bacana você não ter deixado que a sua família permitisse o que, e com razão, você chama de regra, fazer parte do cotidiano de vocês. Ainda bem que você é do tipo que exige da família o bom dia, boa tarde e boa noite. Realmente, Erivaldo, você nos chama a atenção com um assunto que é sinônimo de, no mínimo, na minha opinião, falta de educação. Ou seja, passar uma pessoa pela outra e não cumprimentarem-se com um bom dia, uma boa tarde e boa noite é o pico da falta de educação. Eu penso, Erivaldo, que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite significa muito quando pronunciado com o coração. Na minha opinião, é uma razão de desapego acompanhada por atenção com o próximo. E se isso ocorrer, Erivaldo, junto com o sorriso, tenha certeza, levanta a autoestima das pessoas. Esses 3 cumprimentos nada custam, se vocês prestarem atenção, meus caros ouvintes. Na verdade, enriquecem a quem os dá e alegra aos que os recebem. Sabe, Patrícia, minha querida âncora, eu sou de um tempo em que levávamos carões de nossos pais, se ainda criança, ou eu e meus irmãos não cumprimentássemos as pessoas. Era uma coisa para ficar de castigo. E algo de mais interessante é que esse meu costume, ou seja, o que eu aprendi com meu pai, repassei às minhas 4 filhas e tenho certeza que elas farão o mesmo com os filhos delas. Com isso, Erivaldo, podemos já deixar a nossa primeira dica. Pais e mães que nos ouvem nesse momento. Ensinem e eduquem seus filhos a darem bom dia, boa tarde e boa noite. E lembrem-se, sejam exemplos disso. Ou seja, eles têm seus filhos que verem vocês dar esse bom dia, boa tarde e boa noite. A segunda dica, Erivaldo, que eu deixo aqui para você, me faz lembrar um vizinho que conheci há muitos anos, quando ele me dizia que se desse um bom dia a alguém, e esse alguém não respondesse, ele também não daria mais. Ou seja, nesse momento ele preferia ser tão mal educado quanto a pessoa que não respondeu. Então, meus caros ouvintes, temos que partir do referencial, e não do que não seja um referencial. E falta de educação, como já vimos, não é referencial. Portanto, não deve ser copiado. A nossa terceira dica, Patrícia, também me vem a lembrança de um amigo em que todas as vezes que eu cumprimentava com um bom dia, ele me respondia, para uns. Ou seja, meus caros ouvintes, só em podermos ouvir ou ver alguém nos cumprimentando, já é um sinal que estamos vivos e em campo para lutarmos para que nossos sonhos se tornem realidade. E por isso, sermos cumprimentados significa que o dia valeu a pena. E assim, nunca deixem de devolver a gentileza a quem lhe dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Portanto, respondam, deem da mesma forma, olhem nos olhos, deixem esse bom dia, esse boa tarde, esse bom dia sair do coração. Como já dissemos, isso aumenta a autoestima das pessoas. Para encerrar, Patrícia, olha que coisa engraçada, caros ouvintes. Sempre conto isso em minhas palestras pelo Brasil. Dia desses, eu perguntava a um amigo por que ele não respondia boa tarde, bom dia ou boa noite às pessoas. E ele me disse que estava deprê, por isso ele não conseguia responder. E aí eu lhe perguntei, mas o que é deprê? O que danado significa essa palavra? E ele, surpreso pela minha falta de conhecimento, disse-me, puxa, Gonçalo, você é um profissional que estuda tanto para proferir suas palestras, lê tanto e não sabe o que é depré. Eu estou, Gonçalo, decepcionado. E eu continuei, já totalmente constrangido. Meu amigo, realmente eu não sei o que é depré. Me responda, o que é depré? E ele disse, Gonçalo, depré é depressão. Patrícia, eu fiquei cá com meus botões e pensei, meu Deus, nem a palavra toda as pessoas estão dizendo mais. Agora para no depré, não é mais depressão. Então, queridos ouvintes, lembrem-se, sempre que você desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a alguém, com carinho e prestimosidade, isso não vai fazer parte apenas de sua educação, mas vai fazer parte do dia a dia de quem acorda com Deus, ama a vida, tem coração e não vive só pela razão. São essas, Patrícia, as dicas de hoje. Professor, 2 comentários. Primeiro,
Você disse aí que uma pessoa um dia deu um bom dia, não recebeu um retorno, aí a pessoa diz, também nunca mais eu dou um bom dia, não é assim? Já vi várias pessoas falando isso. Também nunca mais eu fico no vácuo porque eu não dou bom dia mais. É uma opção, né? Claro. Porque as pessoas não gostam de se sentir rejeitadas ou ignoradas e aí também entram no mesmo nível da educação do outro. Eu sempre digo assim, Patrícia, cada um tem sua moeda. Nós não podemos... Cada um dá o que tem, pois professor. é, então se eu tem. fui educado em dar um bom dia, não é porque a pessoa não me responda que eu vou deixar de dar. Exato. A moeda dele é não responder, a minha é dar esse bom dia. Eu também não me ofendo se a pessoa não responder. Muito pelo contrário. Ela que lide com isso. A outra questão que é um pouco mais complexa e mais difícil é como educar os nossos filhos para entenderem a importância disso que é sutileza a princípio, mas não é, né? Demonstra uma educação de base, um carinho e respeito pelo outro. E aí tem essa história de que você educa com exemplo. Sem dúvida nenhuma, se o seu filho não te ver fazendo bonito, ele não vai fazer também. E eu tenho um filho de 4 anos, né? Nossa, que desafio. Quem é pai e mãe está me ouvindo agora sabe disso, que às vezes a gente fala, será que eu estou fazendo certo mesmo? Porque eu tenho essa paranoia, eu acho. Eu fico o tempo inteiro dizendo, como é que fala com o titio? Como é que fala, não é? Como é que fala com a titia? Diz obrigado, diz boa noite, diz bom dia, porque meu filho é super tímido. Então, se chega alguém para falar com ele fecha a cabeça assim, ó, abaixa e fica encolhido. Filho de 2 jornalistas. Imagina né? aí. E ele fica encolhido no cantinho dele. Eu falo, filho, titio está falando com você, dá bom dia pro moço. Não dá. E aí a gente tem que tanto respeitar esse limite do que é a personalidade da criança mesmo e o que é aquele momento em que ele realmente tem que tratar bem. Mas aqui, aí tem um pouco a idade, né? Tem um pouco dessa Tem, idade. Mas você ainda vai ver pequenininho. uma coisa assim, Patrícia, que eu acho assim fenomenal. É como você disse, repetindo o que eu falei, o exemplo. Tenha certeza que esse filho que está se formando, tanto culturalmente, como educacionalmente, cerebralmente, valores, esse menino que está se formando, ele vai vendo através de vocês dois essa comunicação de boas-vindas. De boas-vindas a um novo dia, de boas-vindas a uma nova tarde, de boas-vindas a uma nova noite. E tenha certeza, ele vai copiar vocês dois. Tomara, né? A gente faz sempre tentando acertar. Não tenha dúvida disso. Pai e mãe sempre querem acertar. Às vezes a gente erra e tenta não trazer grandes impactos negativos para o futuro do nosso filho com os nossos erros, mas é sempre com uma intenção muito boa. Intenção boa não basta e a gente tenta se aprimorar, com ação, né? Aprender. E ele amanhã está fazendo isso com os filhos dele. Tomara. Tenha certeza. Ave Maria, amanhã não. Peraí, dá um tempinho, professor? Porque, gente, não estou preparada psicologicamente para esse afastamento. Ô, professor, obrigado, bom feriado. Viu? Uma sexta-feira bem feliz de Para descanso. você também, Patrícia. Quinta-feira da semana que vem a gente volta. Já tem um tema da próxima quinta? Não. Ainda não. Eu recebo os e-mails a partir de agora. Pois diga aí os e-mails, os contatos para as pessoas que quiserem sugerir. O e-mail gonjunior, contato@gpontes.com. Pode ser também no Instagram, gpontesoficial. Muito bem, professor. Até quinta. Se Te Deus espero. quiser. Bom dia para você. Para você também.